Muito boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom chegarmos à sexta-feira com tranquilidade, com a sensação de dever cumprido, nunca com a pretensão de ter aprendido todas as lições, sequer de um dia. Ao contrário, com a humildade de quem sabe ainda tendo olhos sem ver, ouvidos sem ouvir, mas com o fabuloso remédio da boa vontade. Que a boa vontade nos distingua, nos dê capacidade crescente, não importa se ainda pequena, mas crescente, de enxergar cada vez mais, de ouvir cada vez mais. Muito feliz por estarmos juntos, muito bem-vindos a todos, bem-vindas, amigas. É com alegria que chegamos até esse final de semana, na condição de consciências tranquilas, na condição de confiança, de vigor, de fortalecimento. Quem se dedica a boas causas angaria boas relações, assim na terra como no céu. E nós estamos aqui com as nossas boas intenções em jogo, com as nossas boas intenções em comunhão. E dessa comunhão só pode nascer coisa boa, inclusive ou especialmente o nosso homem novo. Estamos todos grávidos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos grávidos. Grávidos de nós mesmos. O eu aparente traz no seu interior um eu verdadeiro, chutando, pronto para nascer. Que essas angústias nossas sejam apenas as contrações, que esses nossos desafios sejam percebidos como apenas próprios desse processo delicado de autoengravidamento, no qual o homem velho porta dentro de si o homem novo, como disse Paulo de Tarso, ou o eu menor, esse eu convencional, essa máscara social, traz dentro de si um eu maior, onde o ser de aparência carrega dentro de si um ser de essência, onde o ego, esse personagem social, traz dentro de si uma persona, o self, como diz a psicanálise, Freud e Jung. Que bom percebermos isso e ainda incapazes que sejamos de nos despir das máscaras para viver o nosso rosto, a nossa verdade interior, mas já cientes, conscientes dessa realidade, nos colocamos a caminho do desvelamento, do desenvolvimento. E isso já é uma alegria enorme. Felicitemo-nos por estarmos no bom caminho, não por termos chegado a algum destino de pureza, de perfeição, mas por estarmos a caminho. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo estímulo que é a presença e a parceria de cada um de vocês. Muito legal. Hoje vamos estudar essa realidade tão intrigante que são as relações familiares. Começaremos pela discussão, pela reflexão
a respeito de parentesco e simpatia. O que os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo diferem como parentesco material, físico, e parentesco espiritual. Precisamos perceber os dois. E a minha realidade quando trabalho como assistente social judiciário, com crianças acolhidas nos abrigos, antigos orfanatos, é essa. Não pesquisamos famílias indefinidamente, até porque o projeto Genoma nos coloca como parentes uns dos outros de quase toda a humanidade, mas situa a lei e a ciência do relacionamento, situa como parentes efetivos não apenas aqueles que têm laços de consanguinidade, mas laços de afinidade, constituindo por essa baliza clássica, básica, o âmbito de família que é procurada para cada criança que é maltratada, abusada, negligenciada. Que esses dois critérios sejam nosso objeto de conversa hoje, seguindo nosso roteiro, o Livro dos Espíritos, hoje nas questões 203 e 204 do subitem Parentesco e Filiação. Lá do capítulo 4, as várias existências do espírito. Como pensar sobre os laços de parentesco à luz das vidas sucessivas, à luz da reencarnação? É um tema fundamental, já que no âmbito da família estão nossos maiores desafios, nossas mais profundas mágoas, nosso grande exercício para despertar dos nossos potenciais. Já que a família é mesmo o laboratório da alma, o laboratório da vida, a usina de reciclagem de lixo de Deus, precisamos demais compreender a dinâmica familiar, o propósito da família para o pai. Vamos lá? Hoje vamos apenas situar essa questão do parentesco e da simpatia. A primeira pergunta, 203, diz assim, vamos lá? Kardec pergunta: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou lhes dão apenas a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde lhes acrescentar a vida moral? A resposta abre riquezas fundamentais para o nosso raciocínio. Os espíritos de luz respondem assim a Kardec: os pais dão somente a vida animal, uma vez que a alma é indivisível. Ninguém pode pegar uma parte de sua alma para dar a alguém. É indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Sim, a ciência vem mapeando e vem crescendo de uma forma importante as características que são herdadas. Mas no campo do comportamento, as características herdadas por nós, de nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, no campo do comportamento elas não são determinantes, elas são apenas tendências.
neste momento, há pesquisas aceitas de que há genes de sensibilidade ao álcool, de baixa tolerância ao álcool, de forma que pessoas que têm viciados na sua ascendência apresentam uma tendência a ter essa propensão ao alcoolismo. Não se trata de nenhuma forma de obrigatoriedade, de destino. Apenas pessoas que têm que tomar um cuidado maior com as substâncias psicoativas, porque tem essa sensibilidade. Precisam, portanto, estar mais vigilantes. Não se trata, nem por isso, de uma transmissão de alma, apenas de uma propensão genética. E por que Deus, porque a vida, porque os espíritos de luz permitem que isso aconteça? Transmitir propensão não apenas a essa doença, mas a tantas outras? A resposta é clara. Porque viver aquela condição é fundamental, é parte incondicional do processo de elevação, de cura, de desenvolvimento, de aprendizagem de cada criatura. Claro, nada acontece por acaso, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, de forma que as características herdadas que nos tornam semelhantes a nossos pais, a ponto de parecer que eles nos deram a alma no ato de concepção, de geração, sejam apenas pela similaridade. Semelhante atrai semelhante, e ao longo de vidas passadas, a maioria das vezes, mas ao longo dessa própria vida, também acontece. Pais, por exemplo, viciados em substâncias psicoativas, possam sim receber entre seus filhos pessoas também com vivências anteriores problemáticas com drogas. E por que isso acontece? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo no sentido de ajudando a transformação do outro, que nós mesmos seremos ajudados em nossa transformação. Como diz a psicologia, o outro é um espelho para o eu. É convivendo com pessoas com tendências semelhantes à minha que eu reflito, olhando, interagindo, convivendo com elas. É bonito perceber o jogo de espelhos, a sala de espelhos que é uma família, a usina de reciclagem de lixo de Deus que é a família. Porque sem ela, sem a reencarnação, nós tenderíamos a continuar a permanecer, a nos escravizar, nos intoxicar nas nossas mágoas e culpas. Deus, com sua compaixão por nós, com seu amor por nós, não permitiria que isso acontecesse e não permite. Ele suspende as nossas memórias, não extirpa, não destrói as nossas memórias, apenas suspende, atirando essas nossas memórias ao subconsciente, para que assim o consciente liberado dessas travas permita ao ser uma nova vivência com aqueles que representam as velhas amarras. De forma que um bebezinho, o espírito encarnado num bebezinho, mame nos seus inimigos. Ou uma mãe dê de mamar àqueles que lhe fizeram mal.
Por que isso? Porque temos sido, dada a nossa estreiteza espiritual, incapazes de perdoar, incapazes de recomeçar as vidas, incapazes de nos arrepender e de nos libertar, aprendendo, amando. E é aí que a vida nos dá a infância, a reencarnação, a família. Para que nessa vivência de autoproteção, de serviço mútuo, sem a lembrança consciente do que aconteceu conosco em outras vidas, a gente efetivamente renasça. Não é bonito? Excelente perspectiva para nós reinaugurarmos nossas relações familiares, não é? Muito bem, pergunta 204. Uma vez que o homem já viveu muitas existências, seu círculo de parentes inclui os da existência atual e os das existências anteriores? A pergunta aqui exige aquela discriminação, aquela diferença entre parentesco material e parentesco espiritual. Do ponto de vista material, biológico, genético, somos parentes de um círculo pequeno de seres. Do ponto de vista, porém, espiritual, segundo o qual já vivemos em diferentes posições com milhões, muitos milhões de pessoas ao longo das várias milhares de vidas na Terra e em outros planetas, temos uma outra lógica de parentesco, que pelo amor ou pelo ódio nos une a uma quantidade imensa de seres. Então a pergunta, vamos repetir, 204 de O Livro dos Espíritos, diz assim: uma vez que o homem já viveu muitas existências, seu círculo de parentes inclui os da existência atual e os das existências anteriores? E a resposta é: sim, não pode ser de outra forma. As diversas existências em corpo físico estabelecem entre os espíritos ligações que vêm de existências anteriores. A simpatia que sentimos por pessoas que nos parecem estranhas pode ser explicada por meio dessas ligações anteriores. Veja só, a ciência do comportamento não consegue explicar as simpatias e as antipatias gratuitas. Ou seja, pessoas que você nunca viu na vida e que desde a primeira vez algo em você ordena que você fique alerta, com o pé atrás, em defesa permanente com aquela pessoa. Ou ao contrário, aberto, entregue, confiante. Ora, se nós nunca vimos aquele ser, se geneticamente nada aproxima nem distancia nós de qualquer ser, de qualquer pessoa, e se a ciência do comportamento fala que a personalidade, a nossa atitude, vem dessas duas fontes, a genética e o meio, como explicar as antipatias gratuitas, onde uma pessoa que nunca foi vista por você, nunca te fez mal algum, recebe a sua antipatia, e o inverso também. E onde também pessoas que nunca lhe viram confiam tanto em você que no ônibus, em filas de banco, em lugares públicos, resolvem falar para você de temas que elas mesmas dizem jamais terem conversado com ninguém.
Por quê? Somos assim dignos de confiança e indignos da menor confiança, numa situação ou outra, para algumas pessoas e para outros. Por quê? De onde vem isso? Parece claro. Se não vem dessa vida, vem de outras. Muito bem, e por que essas almas próximas pelo amor ou pelo ódio são levadas a conviver? Porque semelhante atrai semelhante. Porque trazemos uma carga de energia que se encaixa, porque essa convivência é fundamental para nos libertar dos grilhões que nos amarram ao passado. É libertando-nos pelo perdão, é libertando-nos pelo arrependimento, é libertando-nos pela compreensão mútua nas relações próximas, na família por excelência, que nós nos libertaremos e nos destinaremos a uma vida mais leve, mais pacífica, mais harmônica, mais produtiva e mais saudável. O que vocês acham disso? Perceber, meu amigo, minha amiga, aquela antipatia que existe na sua família, aquela incompatibilidade que existe na sua família, como a vida conclamando você, convidando você a uma reconciliação, é uma conquista preciosa de alma, que não nos obriga, porém, a sofrer, a sermos explorados, a sermos humilhados em nossas famílias, de forma alguma. Mas sim, nos estimula a nos reconciliar, a nos reajustar, a nos reintegrar. Até porque o espírito com o qual tenhamos um peso, uma sombra, uma diferença, e que não for essa relação, essa diferença, essa antipatia, não for ressignificada, reciclada, trabalhada nessa vida, por absoluta necessidade terá que ser trabalhada em outras vidas, inclusive, quase certo, pela convivência com essas mesmas almas. Então, pelo princípio, claro, de não adiarmos as situações, de não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje, somos agora, nesse momento, convidados a olhar os nossos laços de família, não como conflitos, guerras, nem mesmo como dificuldades, mas como imensa possibilidade dada a todos nós pela generosidade de Deus. Tomemos essa generosidade, essa graça. Conflitos familiares não são uma desgraça, são uma graça, são a explicitação dos nossos maiores problemas e a oportunização de aprendizado, de cura, de renovação, de renascimento. Perceber isso é uma chave para a melhoria das nossas relações familiares, para a melhoria nossa e para a melhoria dos outros. Você aceita o convite? O convite é maravilhoso, o convite é oportuno. Pense nisso. Transforme-se, estimule a transformação do outro, liberte-se na família. Muito bom, saudar os amigos, Regina Frutuoso, Gugu Souza. Ela diz assim, a Gugu: o espírito, quanto mais apurado e menos materializado, alcançaremos o amor maior e mais realmente
compreende que não somos um, mas todos somos, não somos isolados, mas todos somos um com Deus. E assim o amor cresce, na medida que servimos a nosso Jesus, nosso Divino Mestre. Que assim seja. Muito legal, Gugu. Prazer aprendermos juntos. Osório Simões nos saúda, Andréa Santos, André Salvatore. Muito bom estarmos juntos. Tomemos, todos meus amigos, com lucidez e coragem, a oportunidade representada pela família. É uma oportunidade fantástica de cura e de aprendizado, de libertação. Libertemo-nos servindo uns aos outros, passando por cima das nossas diferenças, encontrando nas nossas diferenças oportunidades de aprendizado e de libertação frente ao passado. Grande prazer estarmos juntos, muita paz e muito bem para cada um de vocês. Amanhã estaremos de novo juntos às 18 horas, continuando esse fabuloso estudo da família na perspectiva espiritual. Grande abraço e até amanhã. Paz e bem para todos. Que assim seja.